Latinoamérica tiene mapas que de alguna manera han tenido procesos de cambio, algunos pasos progresistas, más o menos, pero que nos sigue faltando profundizar medidas, independizarnos del Fondo Monetario Internacional, luchar profundamente contra la impunidad, no transar con la impunidad, no poner la otra mejilla. Yo creo que los pueblos no tienen por qué poner la otra mejilla después de lo que les pasó. No se habla de venganzas, pero se habla de justicia. Que haya una justicia verdadera, no una justicia con cuentagotas, ¿verdad? O aliviar el destino de los represores de alguna manera. No, yo creo que deben pasar por la justicia, se debe investigar a fondo, y esa es una tarea muy dura, porque no solamente la contraría la derecha, sino que a veces hay contradicciones dentro de la propia izquierda. Vamos lembrar que em 1954, na Guatemala, militar progressista, o Jacobo Arbenz, foi deposto por golpe militar para defender a United Fruit. Vamos lembrar que nesse mesmo ano, no Paraguai, o filho de cervejeiro alemão, que era militar, deu golpe de Estado, se autonomeou general e passou a chamar Alfredo Stroessner. Vamos lembrar que nesse ano no Brasil quiseram derrubar o Getúlio Vargas, que acabou se matando. E que no ano seguinte, o Perón foi derrubado na Argentina. E que por aí o Vitor Paz Extensor, quer dizer, você tem ciclos. A década de 70 traz para a América Latina o agravamento das ditaduras militares no Uruguai, no Chile e na Argentina. Uma a uma, as fronteiras dos países da América Latina vão se tornando ditaduras. A América Central explode em guerras civis. No Brasil, a década marca o fim da luta armada, o recrudescimento da ditadura e novas formas de resistência. Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Na contramão dos movimentos das Forças Armadas da América do Sul, um grupo de militares peruanos faz uma revolução nacionalista. Estatiza o sistema bancário e a imprensa, faz a reforma agrária e torna obrigatório o ensino das línguas quechua e aimara. Esse regime, junto com o do general Omar Torrijos, no Panamá, será sabotado pelos Estados Unidos até a deposição do general Velasco Alvarado em 75. Então, o Velasco foi levado por esse grupo de coronéis a liderar a Revolução dos Coronéis. Os coronéis entraram no palácio já com o plano Inca na mão, com a estratégia do que eles iam fazer no governo na mão. Porque o Belaúnde Terry estava
acabando de fazer uma grande maracutaia com a International Petroleum, né, com os poços de Talara. As forças de nossa primeira região militar estão ingressando ao campo de Talara para tomar posesión de todo el complejo industrial que incluye la refinería. Expropriaram e transformaram em cooperativa todas as usinas de cana, os canaviais e as usinas de açúcar. Transformaram tudo em cooperativa dos trabalhadores. Expropriaram todos os bancos, banco estatal. Controlaram as exportações e uma reforma agrária de cooperativas nas grandes propriedades e de respeito à produção comunitária nas comunidades, né? E criou-se um conceito da propriedade social. A propriedade social era a propriedade da própria comunidade. Al hombre de la tierra, ahora le podemos decir en alta voz, inmortal y libertaria, como Tupamaru, campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. ¡Viva el Perú, señores! E a ideia de entregar as indústrias, tal, tudo para também as comunidades. Mas uma comunidade ampliada, da qual não participavam só os trabalhadores, participavam também os moradores do entorno, né? Ou outras empresas que pudessem ter relações com aquela produção, né? Os Tupamaros são um dos grupos de resistência armada melhor organizados na América Latina. A ditadura militar os esfacelará. Empecé estudiando medicina, pero las circunstancias de la sociedad uruguaya me llevaron a la conclusión de que poco podíamos ayudar a los pacientes si no cambiábamos la sociedad. Y eso me motivó a mí a buscar un cambio en la sociedad. Nosotros empezamos con demostraciones y al principio las demostraciones eran pacíficas, pero nos daban muchos golpes, ¿no? Y luego empezó a ver de que empezaron a matar estudiantes en las manifestaciones. Y yo y muchos otros pensamos de que no, por las buenas no cambiábamos la sociedad. Y eso me llevó a mí a pensar de que la única manera era cambiar la sociedad primero para poder hacer medicina o cosas por la gente que no se podían hacer de otra manera. Y por eso busqué el camino de la lucha armada. Bueno, eso motivó de que me capturaron, a mí me pegaron un tiro y me capturaron en 1972 y estuve 13 años en la cárcel y 11 años en aislamiento. El aislamiento que es quizás el peor castigo. Estar aislado, ¿no? Es muy cruel, una cuestión muy cruel. Vivías en la imaginación porque la realidad tangible no era vivible. Nosotros estábamos, nos convirtieron en rehenes, nos sacaron los que teníamos responsabilidades, éramos 9, nos secuestraron y declararon públicamente si pasaba alguna acción afuera, nos lo dijeron a nosotros personalmente. Se simulaba una fuga y nos separaron en grupo de 3, que nunca nos vimos, pero los 3 que andábamos juntos tampoco nos vimos, en alguna oportunidad nos vimos. Esto que te estoy contando es de ciencia ficción, porque todos esos años estuvimos a media ración,
comiendo insectos, bebiendo nuestros orines, bajo tierra, sí, todos tenemos EPOC, respirando caldo y cagado a patadas. Entonces, por ahí nos abrimos una ventanita clandestina, no teníamos nada, calabozo de 2 metros por 1, a veces más chicos. Tenía 1,80 por 60 centímetros. Entonces reinventamos el Morse, nos hablábamos a través de golpes de nudillo por la pared. Y en algún momento nos juramos que si alguno de nosotros salía vivo y en condiciones iba a dar testimonio de todo esto, que de conventuales nos vinimos el ñato y yo, y acá escribimos en un galponcito que tengo en el fondo, Memoria del Calabozo, que la supervisaba el Pepe. Eu me lembrei de uma cena que há muitos anos eu não me lembrava. A gente ficava deitada no chão olhando a parede, né? Olhando, porque a gente não tinha o que fazer, olhando a parede. E eu lembro que num determinado momento, entre a parede e o solo, o cimento frio, eu vi um buraquinho. E aí eu me aproximo do buraquinho, olho para aquele buraquinho e vejo um musgo verde. E um rainho de sol entrando, uma coisinha minúscula. É porque essa cela que a gente ficou era uma cela que os basculantes eram lá em cima. A gente sabia que era um dia de sol, mas a gente ficou... Eu fiquei 3 meses e meio sem sair. Então, quando eu vejo aquele musgo com um raio de sol, eu fiquei assim tão embevecida. Eu já não era mais a prisioneira incomunicável, a presa. Eu era um musgo. A vida se insistindo ali. Isso para mim foi, sabe, eu chamei o pessoal, gente, chamando as companheiras, gente, olha só, olha que coisa linda. Então, isso aí eu acho que mostra um pouco da gente apesar de toda a dor, né, apesar de todo o sofrimento, e as marcas estão aqui, não saem, óbvio que a gente vai viver a vida inteira com essas lembranças, mas ao mesmo tempo a vida insiste, a vida se faz presente. A vida entrava pela fresta, não a luz da lua, minha irmã. No cárcere daquela onde também estive em acolhida diversa, ela foi presa, mergulhada numa interminável escuridão. Escondida de mim por uma eternidade, via a claridão nos lugares e momentos de maior escuridão. Brotei no ventre dela como musgo no buraquinho da cela, a força que me atropela até ainda hoje, contra a qual me revolto, como quando expulsivo movimento gerei-me da vida dela, geratriz na fresta, na nesga de luz, em hora tão escura. Revolução intermitente e inesgotável, com orgulho e revolta, te chamo com um nó na garganta e o peito em chamas. Minha mãe. Meu pai e a minha mãe também, mas principalmente meu pai, ele me acompanhou os 4 anos, os 3 anos e meio de cadeia desde sempre. Ele nunca faltou um dia de visita, jamais meu pai deixou de ir. Ele, inclusive, foi preso, foi levado para o ban, porque eles estavam à minha procura, e um dia foram lá e o levaram para lá. E disseram a ele, bom, sua filha é isto, mas aquilo, mas é muito melhor se o senhor conversar com ela. Eu não sei onde está minha filha. Não, mas se o senhor conversando, se ela se entregar, diga para ela que ela se entregue, porque, olha, é maior segurança para ela. E ele ficou lá muitas horas, naquele esquema todo. Ia um vinho e tal. Ficavam brincando com uma arma na frente dele, né? E aí disseram para ele, bom, seguinte, né, se o senhor não conseguir que sua filha se entregue, ela pode até ser morta, pode morrer numa situação difícil,
nunca se sabe, né, o que pode acontecer. Aí eu falei assim, não, mas é o seguinte também, se ela morrer, eu enterro, embrulhada na bandeira nacional. E eu queria ficar viva. Eu sei que tem pessoas que dizem, não, eu na prisão queria morrer, queria que me matasse. Eu lembro que, pelo contrário, eu queria sobreviver. Para mim era uma coisa assim, eu quero sobreviver, eu quero sair daqui. Eu achava aquilo tudo uma coisa horrorosa, eu achava que ia ficar louca, por exemplo, eu tinha muito medo de enlouquecer. Tem horas que eu dizia assim, acho que eu não vou conseguir escapar, eu vou ficar doida. Né? Então eu bolava estratégias para eu sobreviver e tudo. E na época das minhas auditorias, uma coisa eu tinha certeza, eu digo, eu não quero ficar mais um dia na cadeia, pânico total. Né? Então, eu não fui a nenhuma auditoria militar, eu teria que ir nas minhas audiências de julgamento. Eu fui julgada ao longo de 73, 74, 75, né? Porque foram vários processos, naquela época eles abriam vários processos, né? Então você tinha vários processos aqui em Pernambuco, não foi a nenhum, aqui, só no Rio eu tinha 3 ou 4. Então eu fazia o seguinte, perto do julgamento eu saía de casa. Então era outra meia clandestinidade, eu saía de casa, eu estava com um passaporte, tinha conseguido um passaporte com outro nome. Então, isso para mim era claro. Se eu fosse condenada, já tinha um esquema de ligar para a pessoa para saber qual foi o resultado, ligar para Heleno Fragoso lá para saber o resultado. E eu não ficaria no Brasil. Dizer, não fico nem um dia, não quero passar por mais nada disso. Salvador Allende é o primeiro marxista-leninista eleito pelo voto direto presidente de um país no hemisfério ocidental. Traz com ele o projeto socialista. Aos poucos, o governo chileno se divide entre os que apoiam e os que enfrentam. À beira de uma guerra civil, o país se divide. Um governo socialista, eleito democraticamente por eleições diretas, em que era isso, e que, portanto, poderia levar a se chegar a uma hipótese de chegar ao socialismo, quer dizer, que socialismo? Uma redistribuição de renda, uma redistribuição, uma reforma agrária. No começo parecia possível, né? Foi a direita que fez questão de mostrar que não havia hipótese. Desde que chegamos, a gente soube que a polícia brasileira já tinha se instalado em Santiago, em pleno governo da Unidade Popular, em pleno governo Allende, desde a chegada dos 70, que foram direto para o Chile. Aí sei lá, umas 2 semanas depois eu tinha um café que, como a gente dizia, o principal café, o café mais conhecido de Santiago, passou a ser frequentado por 2 tipos de brasileiros, os exilados e a polícia. As Forças Armadas, até então consideradas legalistas, tomam o caminho de um golpe de Estado. O resultado é um brutal banho de sangue. O golpe, comandado pelo general Pinochet, vai instaurar uma ditadura militar que durará 17 anos. Esperávamos que os militares se dividissem, mas a divisão foi pequena. Os que saíram foram muito poucos, né? E realmente conseguiram uma unidade da direita militar com o centro, vamos dizer, mais democrata cristão, etc., né? Fechou totalmente com eles. Ficamos até o final, né? Ficamos até o final, até o golpe. Compramos junto um táxi. Passei a ter uma profissão, ou seja, meu ganha-pão era taxista em Santiago do Chile. Na manhã do golpe, eu saí às 6 da manhã, eu saí de casa para começar
chamava-se o Cordão, para ir para o Cordão. E quando passei na estação central, no centro de Santiago, porque a gente saía da Praça Itália, que fica no final do centro de Santiago, já cruzei com os tanques, ainda não tinha aviação, mas os tanques já estavam se espalhando pelo centro de Santiago. Mas aí veio o golpe e foi isso, né? O pessoal começou de novo a se exilar, não só os chilenos, muitos chilenos. Houve muita repressão muito pesada. Eu pessoalmente vi pilha de cadáver de 20 e tantos mortos que os caras metralharam a fila da padaria, gratuitamente, segundo eles, porque alguém tinha jogado alguma coisa no blindado que ia passando, os caras não conversaram. Mas aí eu, com a história do táxi, né, e como eu circulava bem, começamos ajudar a botar gente nas embaixadas, né. Já fiquei 3 semanas circulando, como eu circulava sem problema com o táxi, escapei de uns 2 pente fino das Forças Armadas, num lugar em que só morava brasileiro, e que eu tinha ido lá para ver se ainda tinha alguém, justamente quando cheguei caí direto no meio do pente fino da Força Aérea e consegui sair, uma boa, saí, mas aí começou a ficar a barra pesada, né? E no final já não tinha mais ninguém praticamente, então eu mesmo terminei entrando na Embaixada Argentina já no finzinho de setembro, 3 semanas depois do golpe. A Argentina viverá nos anos 70 um período de liberdade, se convertendo na meca dos exilados da América Latina. A morte de Juan Domingo Perón e a deposição de sua vice e esposa, Isabelita, levará uma junta militar ao poder na que se tornou a mais sanguinária ditadura latino-americana. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Bebês são sequestrados na América Latina e entregues a outras famílias para não se contaminarem com a ideologia dos pais biológicos. Mães e avós se mobilizam para encontrar essas crianças. Crecí pensando y creyendo que mis padres eran mis padres biológicos, que no era adoptado, nunca tuve dudas. Y en un momento, a los 12 años, escuché música por primera vez y ahí empecé a tomar la decisión de ser músico. De ahí en adelante, muchos años de estudio, y una carrera dedicada a la música, que es lo que me trae a Brasil también. Y eso sin mayores cuestiones, con los devenires y las idas y vueltas lógicas de una vida larga, hasta que el 5 de agosto del 2014, el día de mi cumpleaños, mi mujer, mi esposa, me cuenta que se había enterado por parte de una amiga que yo era adoptado, que no era hijo biológico de los padres que me habían criado. Y a partir de eso comenzó una investigación mía que llegó hasta Abuelas de Plaza de Mayo, posteriormente con Adi. Cuando inicié esta investigación supe desde el primer momento, o sospeché, mejor dicho, desde el primer momento, que por mi edad podía
llegar a existir la posibilidad de ser hijos de desaparecidos. En Argentina todos sabemos la historia, todos la hemos repasado, nos las han contado bien y sabemos que si has nacido entre el 1978 y 1983, puede suceder, más si sos adoptado. Así que a los pocos días me contacto con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y empiezo una pequeña porque fue corta, investigación. A los pocos días me llaman desde CONADI diciéndome que habían recibido la sangre, la habían cotejado con el Banco Nacional de Datos y había dado positivo y me aseguraban que era hijo de desaparecidos. Pero no solamente eso, sino la sorpresa, en alguna medida, fue que era el nieto de Estela de Carlotto, además la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. A Operação Condor unifica a repressão das ditaduras do Cone Sul. Policiais invadem territórios de outros países para entregar ou sequestrar revolucionários. A morte e a tortura são praticadas em ações conjuntas das Forças Armadas e Polícias Nacionais. Brasil, Chile, Argentina, Uruguai e Paraguai fazem parte dessa Internacional da Morte. Na casa do Adido Cultural da Embaixada do México, eu recebo informações fantásticas. Era uma pessoa, um uruguaio, que eu não perguntei o nome, não me interessava o nome. Ele disse um nome suposto, que eu sabia que era um nome suposto, Oscar. Bom, e que era, efetivamente, era um militar, da ativa. Claro que era. E me deu, assim, a descrição dos lugares de tortura. Casa número tal, na rua tal, descrevi a casa. Casa verde, 2 portas embaixo, uma em cima, não sei, coisa assim. Bom, ali foram torturados, fulano, beltrano, ciclano, morreram, pá. Torturadores, tal, com o nome de todo mundo. E eu anotava. Bom, anotava num papelzinho, bom. E depois o Adido Cultural do México me dá uma gravação. E me diz assim, ouvi isso em Buenos Aires. Eu não tinha ouvido. Ouvi isso em Buenos Aires. Eu ponho num sobretudo e vou para o aeroporto. Eu vou para o aeroporto, só que naquele dia o aeroporto estava muito estranho. O último voo, às 9 da noite, de Montevideo para Buenos Aires. O aeroporto estava muito estranho, com muita gente demais. Era o dia 14 de julho, queda da Bastilha, na Revolução Francesa. Eu passo pela migração, você já tinha saído do Uruguai. Uma pessoa me bate aqui e diz, o senhor se esqueceu de assinar a ficha de saída. Está bem. Eu voltei. Na maior, né? Não. Eu estava sendo sequestrado. Sequestrado pelo exército uruguaio. Ali mesmo me tiraram me algemaram, vendaram os olhos, puseram um automóvel, eu embaixo, 2 atrás, com os pés em cima de mim, e rodamos. Entramos numa casa, eu vi que era uma casa porque eu pisava, né? E vi que eram umas pedrinhas, um jardim. E ali eu fiquei 28 dias, eu não sei até hoje, foram 26 ou 28 dias, porque eu perdi a noção. Sempre algemado, sempre de olhos vendados. Bom, comia e descomia de olhos vendados. Viu? Ia ao banheiro de olhos vendados. Nunca tomei banho nesse tempo todo. Num determinado momento, ali pelo 20º dia, eu sou dependurado, que é uma tortura atroz também, dependurado, que eles chamam colgamento, que seria penduração, a tradução. E eles queriam saber quem era esse Oscar que tinha me dado. E eu não sabia quem era. Bom, e essa gravação era a gravação de um julgamento da Justiça Militar do Uruguai, condenando a 8 anos de prisão um capitão que tinha denunciado torturas e mortes no quartel em que ele servia. Ele denunciou para a Justiça Militar o processou e o condenou a 8 anos. O deputado baiano Chico Pinto é o primeiro parlamentar brasileiro na Câmara dos Deputados a chamar o ditador Pinochet pelo seu verdadeiro qualificativo: assassino. Perde seu mandato e vai preso por falar a verdade no início da ditadura Geisel. A descrença da população, da sociedade, era muito grande. Em primeiro lugar, a classe média estava empolgada com os militares. Segundo, a classe trabalhadora estava muito desanimada, derrotada.
Então, achou que aquela atitude nossa de permanecer no Congresso cooptado, como eles diziam, que era uma coisa que estava legitimando de alguma forma a ditadura sem produzir nada. E nós ficamos tocados por esse... Eu vivi esses momentos de deputado de final de mandato perseguido por essa ideia. Será que eu estou contribuindo para consolidar essa ditadura disfarçada que mantinha o Congresso aberto? A gente ficava... E essa dúvida, percebendo, na eleição de 70 foi o de arrasar, essa dúvida só foi espancada a partir de 74, quando aí foi a primeira manifestação da opinião pública brasileira maciçamente contrária à Revolução. Chega! E 74 é uma eleição que traz a esperança para as pessoas, porque a televisão teve um papel fundamental. A televisão começou, esse horário da propaganda gratuita, começa em 66 e era ao vivo. Meia hora para a Arena, meia hora para o MDB. Igualzinho. Vem a eleição de 70, ao vivo. Em 74 já começa a gravação em videotape. Mas como se fosse ao vivo. Não interrompia e ia daquele jeito. Não havia esses dinheiros aí todos para partido político, fundo partidário, contribuição, tudo era muito na base do rateio mesmo ali para fazer as coisas, né? Quando chegou em setembro, o candidato a senador do MDB do Estado do Rio, que era o Afonso Celso Ribeiro de Castro, teve um AVC. Não pôde mais continuar. Aí o velho Amaral me chamou e disse, olha, ninguém quer ser candidato, porque o candidato adversário era o Paulo Torres, era considerado imbatível. Aí o velho Amaral disse, mas, olha, você vem, você faz uma campanha, você dá uma colaboração importante ao partido, ao MDB, dá uma colaboração importante à democracia do país. Aí aquela conversa do velho Amaral, eu falei, tá bem. Eu aceito a missão. Bom, aí quando eu disse eu aceito, ele virou-se para mim e disse, agora tem uma coisa que você não está prestando atenção e quase ninguém está prestando atenção. Essa eleição vai ter televisão gratuita, a primeira eleição que vai ter o programa gratuito do TRE. E você vai se sair muito bem na televisão e o Paulo Torres vai se sair muito mal. Então você tem grande chance. E não deu outra, foi isso mesmo. Eu ganhei a eleição. Foi a grande eleição que o MDB lavou, né? De repente, o povo começou a ver a televisão e a narração do que se passava no Brasil. O Ulisses recusou a candidatura em São Paulo ao Senado. O Tancredo recusou em Minas. E aí surgem candidatos que não eram nacionalmente conhecidos. E se elegem senadores. Esse foi um momento tão fantástico que logo depois vem a Lei Falcão, para a eleição municipal de 1976. E aí só podia ter o retrato do candidato e o currículo. A única coisa que une o PCB e o PCdoB com práticas políticas diferentes é a repressão. O PCdoB cai numa cilada e sua direção é massacrada na chamada Chacina da Lapa. O PCB é exterminado no governo Geisel quando são assassinados o jornalista Vladimir Herzog, o sindicalista Manuel Fiel Filho, o tenente reformado José Ferreira Almeida, o Piracaia, além de dirigentes do partido. A ditadura não poupou esforços para eliminar opositores, e mesmo quem optou pela luta pacífica foi violentamente reprimido. Em 1977, Geisel fecha o Congresso,
caça 4 deputados do MDB e cria a excrescência do senador biônico. O exército nomeia João Batista Figueiredo o último ditador militar e revoga o AI-5 no final do mandato do general Geisel. O Brasil volta a sonhar com a democracia. A greve dos professores de 79 no Rio de Janeiro foi a primeira paralisação legal pós-64. Os professores ensinaram o caminho da resistência sindical. A gente vivia ali no meio de todos aqueles exilados, né, Silvio? E evidente que eram anos pesados aqui no Brasil, todos nós éramos contra a ditadura, e quando começou a abertura política eu vi a possibilidade de entrevistar aquelas pessoas. E aí devo muito ao Fernando Barbosa Lima, que fazia o programa Abertura e que aceitou que eu fosse o correspondente lá, e foi a época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, porque o Fernando deu todo o dinheiro para mim produzir e tal, e era um bom dinheiro. Comprei uma câmera que veio do Vietnã, e o meu irmão Antônio que filmava. E estava lá, foi fácil, porque estava o Arraes, estava o Brizola, estava o Prestes, o Boal, Gabeira, e tantos outros, né, que eu entrevistei. Olha, sou o mesmo de ontem, no sentido em que os meus princípios continuam os mesmos. E acho que quando defendia o desenvolvimento do nosso país para a solução dos problemas sociais, estava certo e continuo certo. Porque o que está lá é uma grande marginalização, a marginalização da maioria da população brasileira. O Abertura, como diz o nome, era um programa mais aberto da televisão, né, no início da abertura política, dirigido pelo Fernando Barbosa Lima. O meu teatro agora, ele é muito mais, digamos, aberto, muito mais democrático. Quer dizer, o teatro que eu faço é um teatro que procura permitir aos oprimidos utilizarem as técnicas do teatro, a linguagem do teatro, para, na verdade, ensaiarem atos de liberação. É o teatro mais democrático que eu já pude fazer. Quer dizer que você só volta para o Brasil quando você puder fazer esse teatro? Eu só volto para o Brasil se eu puder fazer esse teatro, porque eu quero voltar inteiro. E se eu volto só de turista, quer dizer, eu não estou voltando inteiro. Eu quero voltar para trabalhar. E qual é o trabalho que eu faço? É teatro. Qual é o teatro? É um teatro popular. Que tipo de teatro popular? É um teatro democrático. Se eu posso fazer isso, eu volto correndo. A entrevista do Brizola, que foi a maior que eu fiz, ela entrou defasada, ela entrou 6 meses depois. Houve muita negociação com o Petrônio Portela, Golbery e tal, para o programa poder ir para o ar. E demoraram 6 meses essas negociações. Então, quando o Brizola entrou no ar, estava defasado o que ele tinha falado 6 meses atrás. Ele estava muito mais tateando, e aqui no Brasil as coisas já tinham evoluído. Então todo mundo achou que o Brizola não era mais o mesmo, né? E houve uma crítica contra ele e tal. Mas, enfim, ali que eu conheci o Brizola e fiquei amigo dele, e depois, anos depois, vim trabalhar com ele. Olha, eu sou o mesmo. Sou o mesmo que sempre fui. Verdadeiramente o que há, isto sim, é um contexto diferente do nosso país. Antes de 64, por exemplo, eu fiquei com a imagem de radical. Claro, nós vivíamos num plano inclinado, em direção ao golpe, e agora não. Vivemos um clima de reconstrução democrática. Eu acho que um sonho interrompido foi não ter conseguido eleger o Brizola presidente da República. Eu teria... Apostei muito nisso, nele, achava que era um homem que tinha um norte assim, para o Brasil. Sentimento ilhado, monte amordaçado. Em 79, o Brasil abre as portas das cadeias e as fronteiras para os exilados que um dia partiram em um rabo de foguete. Espero ver os anistiados reintegrados na vida nacional. E que isto feito, saibam, possam e queiram participar do nosso esforço em prol dos ideais que, sendo os da Revolução de 1964, são os de toda a nação.
Os anistiados puderam voltar para o Brasil. Aí me pediram até, eu fui para lá, para a Europa, conversar com o pessoal, mostrar a realidade, sugeriu que seria bom para eles no ponto de vista de segurança e pragmatismo pessoal também para emprego, né? Cada um acaba de se preparar numa área importante, boa, porque quando vocês voltarem, pode demorar a conseguir emprego, porque a ditadura continua. Pois bem, os presos todos puderam voltar e nós os recebemos em festa no aeroporto. Todo dia tinha gente chegando. Como é que vai? E eu retorno ao Brasil, sou dos últimos a retornar. Um dos primeiros foi o Brizola, antes tinha chegado no Rio Gabeira. Porque eu achava que o pessoal da luta armada não teria condições de ficar aqui. Então eu vim para ficar aqui no final de outubro, para ficar uns meses e voltar para Lisboa. E não, aí eu vi que realmente a abertura do General Figueiredo era para ficar. Vai que eu quero dar um abraço da minha filha. Fica na mesa mesmo. Chore não. Eu tô chorando de contente. Não é por... Viu? Quando eu resolvi seguir a profissão de jornalista, eu cobria as edições do festival em homenagem ao Dia do Trabalho no Rio Centro. E numa dessas eu estava credenciado, ali nos camarins, eu e um colega meu, Fernando Maia, credenciados pelo Bom Dia, quando a gente soube que estourou uma bomba no estacionamento. Eu era um garoto, a gente saiu correndo, cheguei lá, dei de cara com aquele corpo estraçalhado na minha frente, ainda estava cheirando a pólvora no ar. E a gente foi enxotado daquele lugar ali. Sai daqui, que isso aqui é questão de segurança, é segurança nacional, foge daqui e tal. Eu saí correndo, nem me lembro o que eu escrevi sobre esse assunto, mas eu acho que ficou ali uma dívida assim, minha. E eu consegui saldar essa dívida alguns anos depois, né, quando a gente, em 99, já pelo Globo, lançou uma série de reportagens que, digamos assim, revisitou essa história, né, e ensejou a reabertura do caso. E o Exército abriu um novo IPM que mudou a sua posição histórica sobre esse episódio. Desde então, desde 99, já como repórter do Globo, eu tinha essa dívida lá atrás, em 81. Mas desde 99 que eu resolvi realmente me dedicar a esse caso. E em algum momento, entre 99 e 2014, acho que tem mais ou menos uns 4 anos, eu solicitei oficialmente ao STM, ao Superior Tribunal Militar, em Brasília, acesso a todo o acervo do caso que estava arquivado lá. E eles me deram acesso na sala da presidência do tribunal, sem direito a copiar nada, eu não podia copiar nada. E no finalzinho, no segundo dia de consulta, já estava para viajar, embarcar de volta para Brasília. Numa contracapa de um daqueles volumes, eu encontrei a caderneta dentro de um envelope papel pardo, fechado com fita adesiva. Eu abri aquilo e falei, caramba, a caderneta do sargento. Disse que estava querendo ir ao banheiro, fui para o banheiro e fotografei no celular a agenda, porque alguma coisa eu cheguei a copiar, voltei correndo para o Rio. Então eu fui digitando aqueles números e fui descobrindo quem eram os donos na época, 81, daqueles números. E com isso eu consegui montar a rede de contatos do sargento morto, né? O sargento Guilherme Pereira do Rosário, um agente que já tinha uma experiência, porque estava no DOI desde 73, né? E já tinha 8 anos de experiência no DOI, era um ex-paraquedista. Então, assim, com quem ele conversava, com quem ele provavelmente dialogava
naquele submundo do terror. Sindicalistas do ABC e setores ligados à luta armada e à igreja fundam o PT em 1980. O partido promete uma nova forma de fazer política. Por uma artimanha da ditadura, Leonel Brizola perde a sigla histórica do PTB e é obrigado a fundar o PDT. Em 1982, pela primeira vez desde 65, são convocadas eleições diretas para governador. Presidente da República, só em 89. Na segunda-feira, a apuração começa e eu começo a ser apresentado como um dos prováveis vencedores da eleição. Acontece que o resultado que me chegava da rua, dos meus fiscais, era diferente. E pior, que estava havendo a intimidação de mesários, que estava havendo roubo na eleição. E que o Brizola estava levando vantagem. Lá para as 5 da tarde, do primeiro dia de apuração, chegou uma equipe da TV Globo com um repórter chamado Barata, para me entrevistar como um provável vencedor das eleições. E eu disse a ele, ô Barata, não é isso não. O Brizola ganhou essa eleição, pelos cálculos que eu estou fazendo. Ele disse, e o senhor grava isso? Eu digo, agora. Ele montou ali a câmera, estava com câmera, enfim. E eu dei esse depoimento. O Brizola ganhou essa eleição. O ano de 1984 marca 2 décadas do golpe de 64. O povo vai às ruas pedir o direito de eleições diretas para presidente da República. A emenda Dante de Oliveira mobiliza o país. Por 20 votos, um Congresso acovardado varre o sonho popular. As galerias saúdam Dante de Oliveira e os autênticos do MDB com o hino nacional. O Tancredo sabia que ele só podia ir para o colégio eleitoral por pressão da sociedade. O povo estava mobilizado, estava tudo pronto. Sabe que aquela coincidência? Você encontrou ali o povo mobilizado naquela campanha das diretas. A campanha da direta tinha que ter estrutura. Você fazia comício das diretas, tinha que ter palanque, tinha que pagar gente, essa coisa toda tal. E aí a oposição se valia do governo. Era uma coisa legítima, todo mundo sabia. Acabou aquilo, a estrutura continuou mobilizada. Não tinha o palanque não tinha sido desmontado. Aí o Tancredo disse, eu preciso ganhar esse povo que estava nas diretas. Tanto é que nós, repórteres que cobriam a campanha das diretas, fomos cobrir a campanha do Tancredo, o cenário, tudo era igual, só não tinha Lula, não tinha Brizola, mas o povo tinha, os artistas tinham. Grande parte dos artistas não abandonou o palanque. Vocês querem o Nordeste independente? Então Tancredo para presidente! Para frente e para cima, mas dessa vez para que o Brasil nunca mais caia na noite cheia da ditadura e da autoridade. Tancredo era uma pessoa politicamente sábia. Quando ele foi primeiro-ministro ali, na época do Goulart, ele sabia manejar com os militares, ele sabia manejar, fazer uma costura política. Ele era um homem da paz e era um homem da conciliação. Naquele momento da história, eu acho que o Tancredo era a pessoa talhada para assumir o Brasil. Infelizmente, não deu. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite, no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. A Constituição de 1940 foi esmagada pelo golpe de 64. 40 anos depois, em 88, o Brasil volta a ter uma Constituição votada pelo Congresso. Dr. Ulisses Guimarães foi o grande maestro do processo. A sociedade foi o Rubens Paiva, não os fascínoras que o mataram. Ele estava no hospital,
teve um problema de saúde, a Constituinte ficou parada. Durante o tempo que ele ficou no hospital, não funcionou. Não funcionava. Ele saiu umas 2 ou 3 vezes ali, não funcionava, parava, não tinha sessão. Ele saiu do hospital e deu uma entrevista na porta do hospital falando sobre uma medida que ele ia propor na Constituinte, que não sei o quê, para consertar aquilo que aqueles 3 patetas lá botaram. Aqueles 3 patetas que governaram o país, lá, que fizeram a gente engolir aquela Constituição Galabasa, os 3 patetas botaram isso, não sei o que e tal. E aí a imprensa destacou na memória. Não tinha internet, essas coisas, mas tinha uma velocidade de comunicação, porque já estava funcionando ali a TV Constituinte. Então as rádios começaram a divulgar. O Ulisses chama a junta militar dos 3 patetas, papapá, tal. E ele chegou nesse clima no Congresso. Entende? O Congresso, antes do Ulisses chegar no Congresso, já estava todo mundo repercutindo a frase do Dr. Ulisses, os 3 patetas, não sei o que, esse Ulisses é o máximo, papapá, tal. Aí ele, quando sobe para presidir a Constituinte, ele é aplaudido de pé pela Constituinte. Aí, não precisava falar, todo mundo teve certeza, ele também, que era a repercussão daquela simples frase, os 3 patetas. Então, era o Constituinte que estava fazendo a nova Constituição e ali homenageou a coragem cívica, porque o problema todo é o seguinte, o fato da gente estar ali no governo Sarney democracia, mas era uma democracia recente. Você precisa ter muita coragem para chegar e pegar as 3 forças armadas e dizer que seus comandantes eram 3 patetas. Aquilo você ofendia as 3 forças armadas. Em 1989, pela primeira vez desde 1961, são realizadas eleições diretas para presidente da República. Apresentam-se 22 candidatos de todas as matizes. O Brasil escolhe o pior. Esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.